Bom, dando continuidade nas aulas da primeira série do ensino médio, segundo bimestre, né? Na, na última aula nós vimos o conceito de aldeias globais e a teoria de encurtamento das distâncias de informação e comerciais do planeta, né? E a introdução de globalização. Nesta aula nós vamos ver a prática dos fluxos comerciais. Como que ocorre, né, a comercialização global no nosso planeta nos dias de hoje, né? Para isso, né, nós temos que fazer a retomada de saber que algumas etnias, algumas raças de pessoas que formaram a nossa população, né? Teve um fluxo de pessoas, que nós vimos na primeira aula, e elas trouxeram a sua expertise, as suas técnicas, as suas formas de vida do planeta onde elas vieram, né? E diante dessas pessoas, né, vieram novos comércios, novas formas, né? E o mundo hoje, ele vive, né, da comercialização de bens e produtos, independente da região onde moram as pessoas, né? Todo mundo tem a sua expertise, todo mundo tem o seu comércio, todo mundo tem a sua técnica, né? Que ele trouxe na, da origem do país que ele veio, né? Hoje o comércio, a gente pode dizer que ele é um comércio global, né? O Brasil comercializa com todos os países e todos os países comercializam com o Brasil, ou todos os países comercializam entre si. Claro que, salvo algumas exceções de embargos, relações políticas, etc. e tal, né? Mas, no geral, o comércio é global, né? E vamos ter que entender os modais de transportes, os meios de transportes, a, a, as ferramentas que se usam hoje para transportar bens e serviços, né? A ideia de multipolarização comercial é, é baseada no fato de nós termos marcas mundiais ou marcas globais, né? Aí no slide nós vemos uma série de marcas, né? Desde Intel, Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, Gillette, HP, Toyota, Nokia, Samsung, Walt Disney, Microsoft, IBM, Google, Dell, Motorola, né? Uma série de marcas que, independente do lugar do planeta onde a pessoa estiver, ela deve ter algum contato com essas marcas. Mas como elas se distribuem entre o mundo? Não é? Como um produto da Mercedes-Benz, que tem origem na Alemanha, consegue estar no planeta todo e virar uma marca de referência de automóveis, caminhões e ônibus, né? Essa ideia de multipolarização comercial de marcas e produtos, né, é, só foi possível, né, por causa do advento das tecnologias de encurtação das distâncias geográficas, né? Aquele encurtamento da distância geográfica que nós vimos na aula passada, né? Que é relativo, né? A distância física continua a mesma, né? Só que nós conseguimos, com a velocidade e tecnologia, diminuir a distância relativa do comércio e das informações, né? A partir do momento em que você começa as navegações modernas, né, o surgimento do container, né, ele alavancou a primeira grande revolução comercial, né? Vamos pensar em um produtor de café do começo do século XX, mais ou menos 1920, 1930, que gostaria de vender o café dele como exportação para os Estados Unidos, né? O processo ele era muito arcaico, muito atrasado, né? Iria um caminhão até a fazenda de café do produtor. Ele carregaria o caminhão com as sacas de café. Esse caminhão iria até o porto, aonde você descarregaria aquelas sacas no navio.
O navio transportaria até o outro país, onde você novamente faria o transbordo dessas sacas para um novo caminhão, levando até a indústria que comprou o café brasileiro. Chegando na indústria que comprou esse café, novamente você tem que descarregar essas sacas para ter o beneficiamento, a torragem, a moagem, a embalagem desse café brasileiro, né? Então, isso acarretava um custo muito alto, um tempo muito alto, era muito ruim, né? A partir do momento que nós, no século XX, desenvolvemos a tecnologia de transporte de sólidos por containers, esse processo se abreviou, ficou muito mais simples, né? O caminhão container vai até a fazenda onde é produzido o café, as sacas são colocadas dentro deste caminhão container, né? Alguns são refrigerados, alguns não refrigerados, né? Por exemplo, se for um produto perecível, existe o container refrigerado, que ele mantém aquela temperatura para o perecível não estragar, né? Mas no caso nosso aí de café, seria um container não refrigerado, colocaria todas as sacas dentro desse container e só iria abrir o container no produtor final, evitando aquele transbordo de carga. Põe no navio, tira do navio, põe no caminhão, tira do caminhão, até chegar lá no consumidor final. Isso agilizou o processo e facilitou muito a questão do transporte global, né? Independente de qual seja o modal é o meio de transporte, né? Que vai ser usado, você pode usar trens containers, você pode usar caminhões containers, você pode navios containers, aviões containers, né? O importante é que hoje os materiais sólidos, eles são, em sua grande maioria, transportados nos containers, não importa o modal, né? Podemos hoje representar que 75% dos produtos sólidos transportados em nível mundial é no transporte do modal marítimo, navios, né? Independente do tipo de navio, você pode ter os navios tanques, né, que transportam líquidos e gás, neste caso petróleo e gás, né, em sua grande maioria, né, que é a matéria-prima para diversos produtos, desde o petróleo para combustível, farmacêuticos, tintas, tecidos, polímeros, plásticos em gerais. A matéria-prima é o petróleo, né? Então, as indústrias necessitam dessa matéria-prima transportadas por, por navios tanques, né? Nós temos também os navios containers, que transportam os produtos sólidos e finais, né? Que nós vimos no slide passado, né? E a estatística que 75%, mais ou menos, né, dos produtos transportados hoje em escala mundial, que já vão pelos navios, são líquidos e gasosos, isso quer dizer, matérias-primas, né, petróleo e gás, né? Depois você tem 3,6% que são os produtos não beneficiados, grãos, né? Aí nós entramos em questões de safra, né? Café, milho, arroz, soja, trigo, né? São transportados em navios graneleiros, né? E 7,6% dos matérias de produtos finais, produtos sólidos, né? Que são transportados nos contêineres. Essa logística de transporte possibilitou a globalização comercial, né? A indústria de estaleiros, de construção de, de navios cada vez maiores, né, possibilitou aí o advento dessa rede mundial de produtos globais, né? No slide nós vemos aí o maior navio cargueiro, ou tanque, né, de containers, né, que hoje ele faz a região europeia, né, da Holanda, né, ele é um navio holandês, né, esse é o porto de Rotterdam, né, esse navio ele transporta o equivalente
a 1.500 containers em uma viagem, né? Sabendo que o transporte de containers via terrestre é feito por, em sua grande maioria, no caso aqui do Brasil, por caminhões, né? E o caminhão ele leva um containers ou no máximo dois containers, né? O caminhão containers para dois containers, né? Podemos estimar aí que um navio desse é o equivale a 1.500 caminhões em uma viagem, né? O que dá um volume de carga, um volume de produtos, um volume de materiais transportados gigantescos, né? Então, isso é uma coisa que no começo do século XX seria impensável, né? E esse desenvolvimento do comércio de marcas e produtos mundiais só está sendo possível com o advento do avanço na tecnologia naval, né? E a possibilidade de você ter esse intercâmbio dos containers, né? Que seria o casco, né? E se leva os produtos finais, né? No gráfico nós vemos a logística de transporte mundial, né? O que cada país transporta em volumes para os outros países. Mas, olhando este gráfico, eu posso dizer que é um pouco complicado entendermos, né, o fluxo comercial mundial, né? Por isso, nós pegamos aqui um resumo da ideia de gráficos, né? A análise cartográfica dessa imagem, né, nós podemos observar, né, que é por setas e largura das setas, né? O centro comercial mundial hoje, né, trata-se da Europa Ocidental, né? A Europa com países como Itália, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia, né? Países da Europa Ocidental. O grande fluxo comercial do mundo passa pela Europa, né? Não quer dizer que os países também não façam o comércio sem ser com a Europa, né? Podemos ver, por exemplo, que a América do Sul, o Brasil, tem um comércio direto com a Ásia, né? E a Oceania, né? Mas a largura da seta entre a América do Sul e Ásia, ela é muito fininha, né? Coisas de negócios entre 50 e 100 bilhões de dólares, né? Nós temos também o caminho de duplo sentido entre a América do Sul, no caso também o Brasil, e a América do Norte, os Estados Unidos, né? Aí nós estamos falando de um fluxo de comércio entre 100 e 300 bilhões de dólares, né? Ele não tem aquele comércio direto com a Europa, né? Os nossos grandes parceiros comerciais no Brasil seria os Estados Unidos e a China, né? Então, esses seriam os dois fluxos comerciais brasileiros. Mas a gente não pode estudar o fluxo de comércio global restringindo-se só à realidade brasileira, onde a grande realidade de comércio está entre Estados Unidos e Ásia, né? No fluxo de 300 a 500 bilhões de dólares, né? E entre a Ásia e os Estados Unidos, os produtos que são enviados da Ásia, Japão e China para os Estados Unidos, acima de 500 bilhões de dólares, né? O, o comércio entre a Ásia e a Europa acima de 500 bilhões de dólares, né? A Ásia sendo o grande produtor e a Europa o grande consumidor e distribuidor de produtos, né? Então, neste mapa, nós temos que analisar a relação comercial no, no sentido da seta e a largura da seta, né? Aí nós temos a relação comercial, por exemplo, a relação América do Sul, Brasil com a África, né? Seria essa seta seccionada, menos de 50 bilhões de dólares. Existe a relação comercial? Sim, existe a relação comercial. Entretanto, ela com baixos volumes de produtos comercializados, né?
Então, esta ideia onde todo o mundo relaciona-se comercialmente com todos os países, né, é o que dá o conceito de globalização comercial, né? A globalização comercial ela é feita, em sua grande maioria, por blocos econômicos, né? Os blocos econômicos a gente pode destacar, por exemplo, na Ásia Oriental, países como Japão e China. Não se pode desprezar, né, a Coreia do Sul, a Tailândia, Bangladesh, a própria Índia, né? Não se pode desprezar, mas os grandes fomentadores comerciais seriam o Japão e, e a China, né? Na Ásia do Oriente Médio, nós temos os países do grupo da OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, né? A Organização dos Países que produzem e exportam petróleo, que é a matéria-prima fundamental para a alimentação industrial. Nós vimos que mais de 73% dos produtos hoje transportados via naval é gás e líquido petróleo, né? Então, essa Ásia do Oriente Médio, ela tem um peso comercial muito grande em nível mundo, né? A Europa, que é a União Europeia, sendo os grandes consumidores e geradores de tecnologia, né? Nós temos na América do Norte a NAFTA, que tem como representantes do bloco os Estados Unidos, o Canadá e o México, né? Sendo os Estados Unidos o maior economia desse bloco econômico, né? Na América do Sul, nós temos o bloco econômico do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que formam o Mercosul, né? Nós observamos que a Venezuela está com asterisco devido à sua crise econômica e política atual, mas ela faz parte do grupo do Mercosul, né? E na África, né, nós temos a SADC, né, que seria o bloco econômico da África subsaariana, né, onde, em sua grande maioria, ela vende insumos e matérias-primas minerais, né, e insumos de matéria-primas vegetais para a Europa. Seria o grande vínculo comercial, né? Então, entendemos que o mundo é dividido em blocos econômicos, em regionalização. Existe o comércio mundial de bens e produtos, independente do bloco econômico. A maior parte do comércio mundial é feito pelo transporte marítimo, né, onde o container, né, foi o grande avanço do transporte de produtos acabados, né? Existe uma escala de transporte marítimo partindo primeiro pelo o gás e petróleo, em segundo os grãos e em terceiro o transporte de containers, né? E a pergunta que fica, né, será que na sua casa, no seu dia a dia, você produz, ou você consome, ou você tem, né, algum produto advindo de outro bloco econômico, né? Não um produto brasileiro, um produto que é fruto dessa comercialização global, né? Pode ser um produto argentino, uruguaio, paraguaio na sua casa, né? Um produto americano do NAFTA, um produto vindo da Europa, da União Europeia, né? Algum produto que foi produzido com base no petróleo, né? Ou um produto de tecnologia de importação, né? Produtos tecnológicos da China, do Japão, ou até mesmo, né, algum produto beneficiado de matéria-prima africana, né? A ideia nossa agora é lançarmos no Classroom esta atividade de pesquisa, né? Você possui algum produto advindo de algum país desses blocos econômicos, né? Será que nós temos no nosso dia a dia a necessidade comercial desses produtos, né? Então, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula falamos mais sobre economia
e geopolítica.